Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da quarta sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura, que se realiza nesta data, 25 de março de 2014. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. O item 1, relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, é o PLS número 289 de 2013, não terminativo. Acrescento o artigo 12A e modifica o artigo 55 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinar que a administração pública e as empresas contratadas divulguem seus sítios na internet, informações sobre exploração e execução de obras e serviços. O relator não está presente. É a primeira vez que está na pauta, a gente adia. Como é a primeira vez, fica adiado. O item 2 também não está presente, senador Lobão Filho. Leio? Não precisa. Mas o senhor justifica porque não vai votar. O item 2 é um PLS de número 19, de 2011, a relatoria do senador Lobão Filho, pelo mesmo motivo. Estamos adiando. É terminativo, precisa de votação nominal, também vai ter que ser. Mas só vamos votar o item 4 e 5. Flecha não está aqui? Não. É nominal. O item 3, a mesma situação. Vamos votar o 4 e 5 já foram lidos. E nós vamos votar o 4 e o 5 que já foram lidos. O requerimento número 2 de 2014. Se de quatro, tá aí? Não, o 4 está no livro. Só votar a votação e discussão. Só Só do livro. em votação e discussão, O item 4 da pauta. o item 4 da pauta. Não havendo quem queira discutir, está aprovado. O item 5 já foi lido, está em discussão. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Também aprovado. Como os próximos itens são projetos de decreto legislativo de caráter terminativo e exigem um quórum qualificado, a discussão e a votação será... Se eu quiser dividir para os dois, a gente faz a leitura e vota na próxima reunião, só para não perder a reunião, o que você acha? Pergunta para eles. Eu consulto os senhores senadores se nós podemos fazer as leituras para que a gente possa votar na próxima reunião, para a gente ganhar tempo aqui. Seria do item 6 ao 39. 6 a 8 é o próprio. 6 a 8 é do próprio senador Alfredo Nascimento. O senador poderia ler para a gente aqui até o... Não, mas tem hoje a porteira no meio. Tem 9 e 10. É o 9 e 10 da senadora Ângela. Depois eu só faço 6 a 8 primeiro. Senador Alfredo, 6, 7 e 8, por favor. A Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em caráter terminativo, o projeto de decreto legislativo 314/2013, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Sombrio FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Sombrio, estado de Santa Catarina. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha a matéria não há reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada. Item 7, projeto de decreto legislativo 340/2013, da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Voluntários ao Desenvolvimento Sustentável do Bico do Papagaio
para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maurilândia, do Tocantins, estado de Tocantins. Não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativas, optamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Voluntários ao Desenvolvimento Sustentável do Bico do Papagaio para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Maurilândia, do Tocantins, estado do Tocantins, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 8. Projeto de Decreto Legislativo 354 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Charrua para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Charrua, estado do Rio Grande do Sul. Não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Charrua para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Charrua, estado do Rio Grande do Sul, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É o meu voto, senhor presidente. Então, vamos agora para o item 9 e 10. Relatoria da senadora Ângela Portela. Com a palavra, a senadora Ângela. Muito obrigada, senhor presidente. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 337 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Resgate Cultural para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guaraí, estado do Tocantins. Aqui, como é que faz, hein, para dividir aqui? De 11 a 40 dá... Nosso voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 337 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Resgate Cultural para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guaraí, estado do Tocantins, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o nosso voto. Item número 10. Projeto de decreto legislativo número 347 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Serra Alta para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Serra Alta, estado de Santa Catarina. O nosso voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 347 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Serra Alta para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Serra Alta, estado de Santa Catarina, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esses são os votos, senhor presidente. Pode ser. Obrigado, senadora Ângela. Então, nós vamos agora do item 11 ao 26, se Vossa Excelência puder. Lembrando que o 18, 19, 20 e 21 é uma redistribuição, já que o senador Eduardo Lopes não se encontra mais na casa. Até o 27 para encerrar do dia. Até o 27, por favor, senadora Ângela. Seria do 11 ao 27, sendo que 18, 19, 20 e 21 é uma redistribuição. Item 11. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 362 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Revolução para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Joaquim da Barra, estado de São Paulo.
Nosso voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanhou o PDS número 362, de 2013, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do auto que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária Revolução para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item 12 trata-se do projeto de decreto legislativo número 330 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária de Mata Grande para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mata Grande, Estado de Alagoas. Nosso voto também é pela aprovação, tendo em vista que a documentação que acompanha o PDS não evidencia violação de legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Item 13. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 311 de 2013, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Central Missioneira Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Luís Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul. O nosso voto é pela aprovação, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 311 de 2013 não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Opinamos pela aprovação do projeto. Item 14. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 343 de 2013, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RESC, Radiodifusão e Comunicações Limitada, para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não haver reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à REC, Radiodifusão e Comunicação Limitada, para o serviço de radiodifusão em frequência modulada na cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. O item 15. Projeto de decreto legislativo no 305 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão de Campo Largo do Piauí para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campo Largo do Piauí, Estado do Piauí. Nosso voto também é pela aprovação, tendo em vista que todo o exame da documentação que acompanha o PDS não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade, opinamos pela aprovação do ato que outorga. Item 16. Projeto de decreto legislativo no 247 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão de Presidente Prudente, São Paulo, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. O nosso voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS não evidenciou violação de legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do auto que outorga a Associação Cultural Comunitária de Radiodifusão de Presidente Prudente, em São Paulo. Item 17. Trata-se do projeto de decreto legislativo no 262 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Escola de Rádio Galeão FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Nosso voto é pela aprovação, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. É até o item 17, senhor presidente? 27.
Item 18. Posso continuar, então? Por favor. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 290, de 2013, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Central de Comunicação Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, o nosso parecer é pela aprovação, tendo em vista que a documentação que acompanha o PDS não evidenciou violação da legislação que disciplina e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa. Item 19, item 20, 21 e 22. Projeto de decreto legislativo número 435 de 2010, que aprova o ato que outorga permissão à Campo Grande Comunicação Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Baitaporã, estado de Mato Grosso do Sul. O nosso voto, tendo em vista que é o exame da documentação que acompanha o PDS, o número 435 de 2010, não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade, nós opinamos pela aprovação do projeto. Item 23, projeto de decreto legislativo número 352 de 2013, que aprova o ato que outorga permissão à A2 Comunicações Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ourilândia do Norte, estado do Pará. Nosso voto é pela aprovação, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS não evidenciou violação de legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa. Item 24. Decreto legislativo número 355 de 2013, que aprova o ato que outorga permissão à Rota Comunicações Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada na cidade de Adomantina, estado de São Paulo. Da mesma forma, nosso voto é pela aprovação, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Opinamos, portanto, pela aprovação. Não está aqui. Não está. Item 25. Projeto de decreto legislativo no 335 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural dos Moradores do Lago Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasília, Distrito Federal. Nosso voto é pela aprovação do PDS número 335 de 2013, tendo em vista que a documentação que acompanha não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Opinamos, portanto, pela aprovação. Item 26. Projeto de decreto legislativo 382 de 2013, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores do bairro Vila Nova para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mombuca, estado de São Paulo. O nosso voto, da mesma forma, é pela aprovação do PDS número 382, considerando que toda a documentação que acompanha está com a legislação vigente de acordo e não havendo reparo quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, também opinamos pela aprovação. O item 27, projeto de decreto legislativo número 456 de 2013, que aprova o ato que outorga permissão à Caçulo FM Limitada para explorar serviço de difusão sonora em frequência modulada na cidade de Itiraçu, estado da Bahia. O voto também pela aprovação do projeto do PDS número 456, considerando que o exame da documentação que acompanham não evidenciou violação de legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, portanto, aprovamos o PDS. Qual é o item? Obrigado, senadora. Item 19, presidente, ainda falta. O item 19 aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Sudoeste FM Limitada
para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modular na cidade de São Pedro de Aldeia, estado do Rio de Janeiro. Item 19, nosso voto também é pela aprovação do PDS 383, considerando que toda a documentação está conforme a legislação. Item 20. É os que foram redistribuídos, né? Item 20. O projeto de decreto legislativo número 446 de 2013 aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Adonai de Comunicação Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Campos dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Nosso voto também é pela aprovação, considerando que todo o exame da documentação acompanha o PDS, não evidenciou nenhuma violação à legislação pertinente e não havendo nenhum reparo quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, votamos, então, pela aprovação do PDS. O item 21, cadê o texto? Projeto de decreto legislativo número 455 de 2013, aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Sul-Fluminense de Rádio Mangabaratiba, FM, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro. Nosso voto também é pela aprovação, considerando que toda a documentação atende à legislação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, senadora. Então, vamos agora para o item 28. Não é o resto, é o restante, senador Alfredo Nascimento. Do 28 ao 36. Item 28, PDL 371, que renova a permissão outorgada à Rádio Paraguaçu Paulista FM Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo. Opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à Rádio Paraguaçu Paulista FM Limitada. Item 29, PDL 326 da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária da Praia de Outeiro do município de Cedral para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cedral, estado do Maranhão. Opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária da Praia de Outeiro do município de Cedral para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Cedral, estado do Maranhão, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, item 30. Projeto de decreto legislativo número 277, que outorga autorização à Associação Comunitária Lagoa de Montanhas para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Montanhas, estado do Rio Grande do Norte. Opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Lagoa de Montanhas para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Montanhas, estado do Rio Grande do Norte, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, item 31. PDL 336, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Movimento de Radiodifusão Comunitária de Lagedão para executar o serviço de radiodifusão comunitária da cidade de Lagedão, estado da Bahia. Opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação do Movimento de Radiodifusão Comunitária de Lagedão para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagedão, estado da Bahia, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 32, PDL 332, aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Areia Branca FM para executar serviços de radiodifusão na cidade de Areia Branca, radiodifusão comunitária na cidade de Areia Branca, estado de Sergipe. Opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Areia Branca FM para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Areia Branca, estado de Sergipe, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 32, item 33, PDL 432,
que aprova o ato que outorga permissão à KRTV Comunicações Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo. Opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à KRTV Comunicações Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Muniz Freire, Estado do Espírito Santo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, item 34, PDL 430, que outorga permissão ao Sistema Integrado de Radiocomunicações Limitada, SIR, para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São José da Bela Vista, Estado de São Paulo. Opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de Radiocomunicação Limitada, SI, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São José da Bela Vista, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados, item 35, PDL 345, que outorga permissão a Sinal Brasileiro de Comunicação Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pradópolis, Estado de São Paulo. Opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão a Sinal Brasileiro de Comunicação SC Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Pradópolis, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 36. PDL 348. Aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária de Vital Ramos para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vital Ramos, Estado de Santa Catarina. Opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural e Comunitária de Vital Ramos para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Vital Ramos, Estado de Santa Catarina, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Portanto, senhor presidente, encerro 37 ainda? A leitura desses itens, opinando pela aprovação de todos eles. Me foi dada a incumbência também para o item 2. É isso, secretário? É? Falta ainda o item 37, 38 e 39, cuja autoria é do senador Zezé Perrella. Então, eu convido a relatoria, eu convido Vossa Excelência para ocupar o meu lugar. Então, ela lê o item 2 e pede vista. Não é melhor? Passo a palavra ao senador Zezé Perrella para relatar os itens 37, 38 e 39. Com a palavra, Sua Excelência, senador José Perrella. Ele quebra o meu mesmo, viu? Está na frente. O item 37. Vamos para o voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS de número 164 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Rádio e Televisão Século XXI Limitada para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item 38. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS de número 264 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação Educativa Mactub para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Perdões, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo
e originário da Câmara dos Deputados. O item 39, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS de número 391, de 2013, não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão ao Sistema Noroeste de Comunicação Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Fervedouro, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo, originário da Câmara dos Deputados. Obrigado, senador. Passo a presidência dos trabalhos ao presidente senador José Perrella. A discussão e a votação dos itens 6 ao 39 ficarão para a próxima reunião, já que nós não temos quórum para deliberar a matéria terminativa. Então, vou indicar o item 2. O item 2. Okay. Vamos indicar o senador para o assinamento com o relator Adolfo. O item 2 é o PLS 19 de 2011. Que declara como patrimônio cultural material do Brasil o programa radiofônico A Voz do Brasil e dá outras providências. Autoria da senadora Marinor Brito, relatoria do senador Edson Lobão Filho. Relatório pela aprovação do projeto com as emendas oferecidas e pela rejeição das 3 emendas oferecidas pelo senador Mário Couto. Observando a matéria ainda será apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa. A matéria constou na pauta das reuniões do dia 11/3 e 18/3. Com a palavra, o relator ad hoc, então, Alfredo Nascimento. Obrigado, presidente. Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, projeto de lei do Senado número 19, de 2011, da senadora Marinor Brito, que declara como patrimônio cultural imaterial do Brasil o programa radiofônico A Voz do Brasil e da outras providências. O projeto de lei do Senado número 19 de 2011, apresentado pela senadora Marinor Brito, propõe que se declare como patrimônio cultural imaterial do Brasil o programa radiofônico A Voz do Brasil. Inicialmente distribuído apenas à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para decisão terminativa, o projeto foi encaminhado também para a audiência da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, por força da aprovação do requerimento 572 de 2013. Na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, foram apresentadas 3 emendas ao projeto, todas de autoria do senador Mário Couto. A primeira, para suprimir o artigo 1º, a expressão produzido e difundido sob responsabilidade dos 3 poderes da República. A segunda, para suprimir o artigo 2º, e a terceira, para dar nova redação ao artigo 3º, retirando a expressão zelar pela integridade do programa A Voz do Brasil. Naquela comissão, a proposição foi relatada pela senadora Ana Rita, que se pronunciou pela rejeição da matéria antes de solicitar sua retirada de pauta para reexame. Em decorrência da aprovação do mencionado requerimento 572 de 2013, tornou-se sobrestado o exame da proposição pela Comissão de Educação. Análise. A matéria conforma-se ao rol de atribuições desta comissão nos termos do artigo 104C, inciso 7 do Regimento Interno do Senado Federal. Do ponto de vista do mérito, não há como deixar de concordar com a pertinência da iniciativa sob exame, em busca de reconhecer uma inegável forma de expressão cultural como um integrante do nosso patrimônio imaterial. Observe-se que a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material e imaterial. Os bens culturais de natureza imaterial a serem registrados conforme conceituado pelo Decreto 3551, de 4 de agosto de 2000, dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam a prática
práticas culturais coletivas. A Carta Magna reconhece, assim, a inclusão no patrimônio a ser preservado pelo Estado, em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam referências à sociedade brasileira. Esses bens são apropriados por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade. O reconhecimento do programa radiofônico A Voz do Brasil, como componente do patrimônio imaterial do país, conforme entendemos, reveste de justiça. Mais antigo programa radiofônico do gênero no mundo, há 78 anos no ar, A Voz do Brasil constitui inestimável canal de acesso à informação para parcelas significativas da população. É, muitas vezes, fonte única de informação para enorme contingente de ouvintes residentes no interior, especialmente no meio rural e nos longínquos rincões do país. Um cafezinho, que eu também sou filho de Deus. O conteúdo do programa possui um lado inegável de utilidade pública, na medida em que informa sobre a liberação de verbas para prefeituras, divulga campanhas educativas, fornece informações de interesse coletivo e aumenta a transparência da atuação governamental. Desta forma, presta-se como instrumento de fiscalização do governo por parte da população e como elemento de coesão nacional. Muitas localidades de difícil acesso contam com o programa para manter-se a par das notícias do governo num prazo razoável. Reconhecido o mérito do PLS número 19 de 2011, consideramos necessário alterar a redação do artigo 3º sob pena de incorrer em inconstitucionalidade. Observe-se que a atribuição de competência ao Executivo mediante projeto de autoria de parlamentar sofre de vício de iniciativa. Por sua vez, além de fugir ao escopo da proposição, o conteúdo do artigo 2º encontra-se plenamente contemplado na linha A do artigo 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, do Código Brasileiro de Telecomunicações. Com referência à técnica legislativa, observa-se que o texto do artigo 5º fere o princípio constante do artigo 9 da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Por fim, cite-se que a proposição segue o exemplo de outras de iniciativa do Legislativo, como foi o caso do reconhecimento do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, Feira Nordestina de São Cristóvão, como patrimônio cultural e imaterial do Brasil, transformado na Lei nº 12.301, de 28 de julho de 2010. Com relação às emendas apresentadas pelo senador Mário Couto, somos de parecer por sua rejeição, já que todas acabam por desvirtuar o propósito inicial do projeto. Meu voto, senhor presidente. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado número 19, de 2011, com as emendas que apresentamos e pela rejeição das 3 emendas oferecidas pelo senador Mário Couto. Emenda... É o meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas do projeto do item 2, relatado pelo senador, para que a gente possa apresentar um voto em separado, considerando que nós temos algumas reivindicações da sociedade civil a respeito do importante relatório apresentado, mas que nós temos algumas discordâncias em relação ao relatório que extingue a obrigatoriedade do horário das 19 às 20 horas, que contém no relatório do senador Lombão Filho. Então, eu gostaria de pedir vista para apresentar um voto em separado. Vista concedida à senadora Ângela Portela. Nós vamos para o item 3. Altera a lei de número 9.472, de 16 de julho de 97, para determinar que as companhias telefônicas identifiquem a prestadora de destino das chamadas realizadas pelo usuário. Autoria do senador Cássio Cunha Lima, relatoria do senador Flecha Ribeiro. O relatório pela aprovação nos termos do substitutivo. A matéria já foi apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, com parecer
pela rejeição do projeto. Em 10/12/2013, foi concedida vista coletiva pelo prazo regimental de 5 dias úteis, Em 11/13/2014, foi aprovado o substitutivo integral ao PLS de número 343 de 2012, de acordo com o artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria é submetida a turno suplementar, não sendo oferecidas emendas. Até o encerramento da discussão, o substitutivo será dado como definitivamente adotado sem votação, nos termos do artigo 284 do RISF. A matéria constou na pauta da reunião do dia 18/3/2014. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Aprovada. Resultado, não tendo tido oferecidas emendas em um turno suplementar ao substitutivo, é dado como definitivamente adotado nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. O item 3, esse que está sendo aprovado, eu queria registrar o meu voto contrário. A gente pode botar em votação as... Eu vou botar... Não, tudo bem, voto contrário da senadora. Aprovado com o voto contrário da senadora Ângela Portela, será registrado, senadora. Presidente. Palavra ao senador Flecha Ribeiro. Em segundo turno, não há votação. Não há votação. Para ela apresentar voto, teria sido no primeiro turno. Então, é só aprovado, como não houve emenda, como Vossa Excelência fez corretamente, foi aprovado o projeto. Ok, senador. Vamos aproveitar o quórum e botar em votação as rádios. E aí? Bom? A gente tem que votar nominalmente. Faltam 2. Os senhores puderem aguardar um minutinho, que está faltando 2 companheiros. Senhor presidente, só para poder... Já foram lidos todos já? Todos lidos. É só aprovação? Já foram lidos. Então você podia fazer o seguinte, a sugestão. Vote e aguarde os 2. Nós começamos a abrir a votação, enquanto isso fica os senadores utilizando da palavra para discutir outras matérias em pauta, enquanto isso vem chegando os próximos senadores aí. Presidente, é apenas para justificar, porque estávamos quase todos na outra comissão, na CMA, que nós presidimos, votando também em requerimentos e projetos importantes, por isso que chegamos e os projetos as relatorias já tinham sido lidas, mas é apenas para justificar, senhor presidente. Obrigado, senador Eduardo Amorim. Futuro governador de Sergipe. Olha aí, ó. Vai ser meu, Amorim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta 1, eu vou buscar 1, tá? Falta 1 que eu ainda vou buscar. Vou pedir. Nós vamos votar o item 6 ao item 39 agora. Nós vamos votar, então, do item 6 ao item 39. Como vota a senadora Ângela Portela? Voto com os relatores. Obrigado, senadora. Como vota o senador Valdir Raup? O senador Flecha Ribeiro? O senador Eduardo Amorim? Com os relatores, senhor presidente. O Rodrigo está aqui? Como vota o senador Rodrigo Hollenberg? Com os relatores, senhor presidente. O senador Ivo Cassol? Voto com os relatores, senhor presidente. E o senador Cícero Lucena? Senador Cícero Lucena, como vota Vossa Excelência? Pego no laço ali fora. Tá faltando um. Eu queria... Peraí. Onde que eu anotei aqui? O nome da mãe da senadora que eu anotei aqui nas costas de um papel desse, cara. Só gostaria de registrar aqui
o nosso abraço de solidariedade e de pesar, né, pelo passamento da senhora Maria Socorro de Araújo Gomes, que é mãe da nossa senadora Ângela Portela, né, que faleceu há 15 dias atrás. O nosso abraço e nossa solidariedade, senadora, de todos da comissão. Eu queria aproveitar, senhores, mais uma vez para contar com o apoio de vocês, né? Esse projeto aí da relatoria do senador Lobão Filho, que tem como objetivo extinguir a nossa comissão. Nós sabemos a quantidade de trabalho que tem nessa comissão. Eu acho que essa comissão ser fundida com outra, eu acho que vai prejudicar demais os trabalhos, e gostaria de contar realmente com o apoio de vocês para que isso não acontecesse. Obviamente, eu não estou legislando em causa própria, porque isso seria feito, obviamente, após o meu mandato. Mas eu acho um absurdo um país como o Brasil, seríamos um dos poucos países do mundo que não teríamos uma comissão exclusiva para ciência e tecnologia. Eu acho uma coisa temerária, vai ficar muito prejudicado. A gente vê tantos projetos importantes que tem aqui, fora isso, essas concessões de rádio e TV, que são muita coisa. Se isso for para outra comissão, vai ficar comprometido, e eu temo que o Brasil vai perder muito com isso. Então, gostaria de contar com o apoio de vocês para que esse relatório do Lobão do senador Lobão, não fosse aprovado. Vamos conversar todos nós, com todos os senadores que nós pudermos, porque eu acho uma temeridade e realmente um absurdo, respeitando, obviamente, a opinião do senador Lobão. Senador, como vota o senador Luiz Henrique? Como vota o senador Luiz Henrique? Salvou o dia. Não havendo mais nada a tratar, encerro a reunião. E esse requerimento? Está encerrada a reunião.